no homem que bate na mulher, que maltrata os filhos. Não, a partir de hoje ele vai ser uma bênção naquela família, porque o Espírito Santo de Deus muda a história do homem. Busque todos os dias, mas com Deus. Busque a presença do Espírito com Deus, através da palavra do Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Eu orei aqui nessa noite na abertura do culto, e existe um pregador, um grande pregador famoso chamado Benny Hinn. Se eu tive coragem de você ler o livro, eu tenho um livro lá em casa chamado Bom Dia, Espírito Santo de Deus. Nasceu com deficiência, se não me falha a memória, ele não conseguia falar, ele era mudo. E o Espírito Santo de Deus batizou ele e ele foi curado instantaneamente. E a partir dali Deus começou a usar ele ainda jovem, pregando a palavra de Deus. E ele criou um hábito de conversar com o Espírito Santo do Senhor. E todos os dias ao acordar, a primeira coisa que ele faz, ele dá bom dia, Espírito Santo. Eis uma pergunta: como é que você tem tratado o Espírito Santo? Você tem conversado com ele? Que a partir de hoje você crie, gere um costume, um estilo de vida, conversar com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso consolador, ele é o nosso confortador. E a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, tem que ter mudança. Aonde o Espírito Santo de Deus, todo mal tem que bater em retirada. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, as trevas saem. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, os demônios recuem. Aleluia. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, todo mal, todo vício, toda prostituição vai embora. Aleluia. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? É um desafio. Não tenha medo. Fale para o Senhor nessa noite: eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ser um instrumento, uma instrumentalidade em tuas mãos. Fala com ele: seja meu amigo, Espírito Santo. Converse comigo a partir de hoje. Me dê a direção. Fale comigo onde eu devo estar, qual caminho eu devo tomar, quais são as decisões que eu devo tomar, quais lugares que o Senhor aprova para que eu esteja. O Espírito Santo de Deus com certeza vai falar. Quem aqui nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Eu já tive experiência com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala assim: não vai por esse caminho. E você: não, eu vou por aqui. E o Espírito Santo de Deus: não vá por esse caminho. Aí você: eu vou por aqui, que é mais perto, é mais curto. Aí você vai e você quebra a cara. Não faça isso. Você vai lá e faz, e você quebra a cara. Isso é o Espírito Santo de Deus querendo falar. Mas às vezes nós sufocamos o Espírito e não deixamos ele falar. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele quer falar contigo. Qual é a função dele? Além de tudo isso aí, é te preparar para aquele grande momento. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? É preparar a tua noiva, é preparar a tua igreja. Deus não quer procurar, Deus não vai buscar uma igreja vazia, uma noiva vazia do Espírito. Ele quer buscar uma noiva cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é simbolizado com fogo. O fogo é poderoso, o fogo por aonde passa ele queima. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, a chama do Espírito vai queimar, vai arder dentro de você. E aonde você passar, vai ter rastros da presença do Espírito Santo de Deus. Se você pegar o fogo, aonde você passa o fogo, ele deixa marcas. Que as marcas do fogo do Espírito Santo venham uma realidade na tua vida. Que o fogo do Espírito Santo de Deus se apodere de você nessa noite. E aonde você estiver, que haja mudança com a presença do fogo do Espírito Santo de Deus. Porque foram vistas línguas repartidas
de fogo sobre a vida dos discípulos. Lá no Antigo Testamento, o Jackson, Deus ele respondia a oração com fogo. Para finalizar, o profeta Elias, quando chegou lá em Israel, a nação estava corrompida. O rei na ocasião era Acabe, pastor. E Acabe, com seus pronunciamentos, convenceu a nação de Israel a adorar Baal, a um Deus da prosperidade, um Deus pagão. E eles abandonaram o altar do Senhor. Deus levantou o profeta Elias, e o profeta Elias profetizou que não choveria mais em Israel mediante a sua palavra. Passou-se 3 anos e meio. Elias sobe um monte, e quando ele chega no monte, o altar estava abandonado. Ele restaurou o altar, porque não tem como o fogo descer se o altar estiver abandonado. Não tem como o fogo de Deus habitar na vida de uma pessoa se o altar não estiver restaurado. O altar tem que estar restaurado. Elias, ele edificou o altar, e quando ele edificou o altar, ele colocou o sacrifício sobre o altar, e a Bíblia vai dizer que ele orou ao Senhor, e o Senhor consumiu o sacrifício. É Deus dizendo assim, ó, esse sacrifício é meu, e eu marco com fogo. Ou seja, os discípulos, aleluia, foram cheios do Espírito, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Com qual sentido? Qual é o objetivo das línguas repartidas sobre eles? É Deus dizendo, vocês a partir de hoje me pertencem. A partir de hoje, assim como eu consumia o sacrifício com fogo, a partir de hoje eu consumo as vossas vidas com o meu fogo. E o fogo não vai se apagar. E como é que o fogo não se apaga, pastor? Através da oração. E como é que o fogo não se apaga? Vindo para a igreja orar. Como é que o fogo não apaga? Vindo aqui, aleluia, se ajuntando na unidade, na comunhão. Como é que o fogo não apaga, pastor? Como é que eu faço para o fogo não apagar? Lendo a palavra de Deus. Como é que eu faço para o fogo não apagar? Aleluia, buscando unidade. Como é que eu faço para o fogo não apagar? Perdoando quem me ofendeu. Como é que eu faço para o fogo não apagar? Pagando mal com mal. Como é que eu faço para o fogo não apagar? Orando pelos meus inimigos. Como é que eu faço para o fogo não apagar? Amando quem me persegue. Foi para isso que Deus nos chamou. E todos os cultos nós iremos falar sobre esse assunto, porque Deus quer uma igreja cheia do Espírito. Foi falado aqui, Deus não está atrás de uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus está atrás de pessoas cheias da presença dEle. Eu não me preocupo com quantidade. É lógico que queremos que a igreja esteja cheia, mas cheia de pessoas cheias de Deus. Não queremos pessoas vazias de Deus. Queremos pessoas cheias de Deus. Que você seja uma dessas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesse momento. A Bíblia vai dizer que aonde há sede, Deus derrama o teu Espírito. Eu quero orar agora nessa noite, para que Deus venha derramar o teu Espírito sobre a sua vida. Eu quero orar aqui nessa noite, eu quero profetizar que a sua vida a partir de hoje não será a mesma. Deus irá te encomendar, Deus irá te incomodar, Deus irá te incomodar ao ponto de você olhar o pecado e você querer vomitar o pecado. Deus vai te encher nessa noite do Espírito Santo de Deus, que você não vai querer estar em outro lugar a não ser na presença do Senhor. Você hoje, humanamente, você olha você como um fracassado, como um incapacitado, como alguém sem perspectiva de vida, isso olhando humanamente, mas Deus te vê como um príncipe, Deus te vê como uma princesa, Deus te vê como um grande homem, como uma grande mulher, como uma ferramenta poderosa nas mãos dele. E o que eu faço, pastor? Eu me declaro para Deus, eu me rendo para o Senhor, e eu falo para o Senhor: Senhor, me enche com o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito. Muda a minha vida, muda a minha trajetória, Pai. Que nessa noite o Senhor venha mudar destino de pessoas, Pai. Pessoas que estavam destinadas a
pecado. Eu, como homem de Deus, Senhor, como pastor dessa igreja, meu Pai, eu quero declarar, Senhor, que nessa noite o Senhor está mudando o destino de pessoas que estavam destinadas a viver uma vida fracassada, a viver uma vida debaixo, meu Pai, do peso, da opressão do pecado. Aleluia. Nessa noite Deus te liberta, nessa noite Deus quebra as algemas, nessa noite Deus quebra todos os dados inflamados e faz de você uma nova criatura, faz de você um vaso novo na mão dele. Deus, visita esse homem nessa noite. Deus, visita essa mulher nessa noite. A Bíblia vai dizer em Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 4: e todos foram cheios do teu Espírito. O teu Espírito não é para um, o teu Espírito não é para dois, o teu Espírito não é para meia dúzia, o teu Espírito é para todos aqueles que creem. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero declarar que todos aqui serão cheios do teu Espírito. Encha todos com o teu Espírito, encha ele, encha ela, Pai, que essa igreja venha ser conhecida como uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Pai. Assim eu oro, Pai, que essa chama do teu fogo venha acender cada vez mais, que essa chama do teu fogo venha queimar os nossos corações, que este homem, que esta mulher venha receber de ti nessa noite a chama do teu fogo, do fogo que consome, o fogo que se apodera, o fogo que toma para si como sacrifício e como adoração. Eu abençoo, meu Pai, este homem, eu abençoo esta mulher, e que esta mulher, este homem, a partir de hoje venha ter experiências com o teu Espírito, que a partir de hoje o Senhor venha incomodá-lo, Senhor, que o Senhor venha desenvolver nele, Senhor amado, capacidades sobrenaturais, Senhor, para que eles venham entender que eles são propriedade exclusiva do teu Espírito Santo. Assim eu oro, meu Pai, eu abençoo e te agradeço por essa palavra, Pai amado. E todos foram cheios. Você pode repetir nessa noite: e todos foram cheios. Fala: e todos foram cheios. Fala assim, da mesma forma, Senhor, que todos foram cheios lá no dia do Pentecoste. Que a minha vida, a partir de hoje, venha ser cheia do teu Espírito Santo. Que a partir de hoje, fala que a partir de hoje, cada passo que eu der, cada decisão tomada, venha ser direcionada pelo teu Espírito Santo. Que a partir de hoje, Senhor, fala que a partir de hoje, Senhor, eu venha ter nojo de qualquer tipo de pecado que tente se aproximar da minha vida. Assim eu oro, Pai, abençoa, Pai, a tua igreja, e te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode